Vocês acreditam, Fábio Sormani, o senhor acredita que a Conmebol irá punir o Flamengo da Libertadores por causa dos... Porque o que aconteceu quarta-feira no Maracanã foi uma... A punição, qual é que o senhor diria? Tiraram o Flamengo da Libertadores? Surgiu-se a história que pode excluir, pode punir. Tem um artigo no Estatuto da Sul-Americana que é possível que isso aconteça. Em casos durante o jogo e pós-partida. Você acredita que o Flamengo, por essas imagens, o Flamengo pode ser punido? Eu não acredito. O Flamengo sofrerá uma sanção, mas não será eliminado da Libertadores. Mas era para ser eliminado? Ele vai ser punido. Agora só posso dar a minha versão do caso. A Sul-Americana tem que fazer valer o regulamento. E para fazer valer o regulamento, coloque o que ela quer no regulamento do campeonato. Se cair um copo d'água no estádio, não tem jogo. Se jogar pedra em quem vai bater o escanteio. Estipula tudo ali. Bota tudo ali, por que não? Qual é a vergonha de fazer isso? Comentei na semana passada, eu acho que a Conmebol deveria pegar algumas imagens, entre elas, botar num DVD e entregar para todos os times. Para todos os times. Escuta, se isso daqui voltar a acontecer, o time vai ser excluído, tá? Não tem choro nem vera. E você pega o time pega o DVD e coloca no site dele, distribui para as emissoras, a própria Conmebol, né, distribui para a emissora, para todo mundo estar ciente do que vai acontecer. O que não pode a Conmebol sempre foi conivente. Não é conivente, não é bem a palavra. Leniente, exatamente. Com tudo isso. Agora, do dia pra noite, ela vai punir. Isso cansa de acontecer em outros lugares, gente. Não, isso desse jeito não. Não, desse jeito não. Concordo com você. Concordo. O que aconteceu aqui foi uma coisa bem fora dos padrões. Olha, graças a Deus, essas coisas não acontecem. Muita gente. Não, você tem razão. Uma barbárie. Exato. Agora, dentro do campo acontecem essas coisas. Isso, acontece o jogo. O que aconteceu aqui de fato foi um exagero. Concordo com você. Agora, nunca teve nada. A culpa foi do Flamengo? Também. Não acho. O organizador do evento falhou? Eu acho que todos têm participação. A polícia tem os seus equívocos, a polícia errou bastante. O Flamengo, todo mundo sabe que o portão 17 é um portão que causa problema no Maracanã. Então tem falhas do Flamengo, tem falhas do policiamento. Para mim tem falha de todos os lados aí, na montagem do esquema desse jogo. Você pode dizer, o bilhete, poxa, cada um que você tem o bilhete, entra. Se não tem, tá aqui no cartão. Tem que trazer o bilhete impresso, tem que trazer o bilhete impresso. Avisa o jogador, avisa o torcedor que isso vai acontecer. Isso aí tem explicação? Isso serve? O senhor tem uma explicação para isso? Sabe o que eu acho interessante? Ninguém tem explicação para essas coisas. Isso aconteceu dentro do Maracanã, certo? Dentro. Isso aí o que é? Torcedor roubando uma vendedora de pipoca e cerveja ali. Roubaram todos os refrigerantes e todas as cervejas da senhora que estava vendendo. Não é o vendedor ambulante. Não, é o vendedor oficial do Maracanã. Teve um cara que foi atropelado, chegou um cara no chão caído, o cara foi e roubou a carteira do cara. Não, roubou o cara e roubou também do cara que atropelou. Aquele menino do Fluminense. Os dois. Eu achei que era só o cara tava caído. Meu, que vergonha. O menino do Fluminense, o Calazans, o Mano trouxe essa informação aqui outro dia. Tinha acabado de fazer uma cirurgia, os caras encontraram com ele, chutaram o joelho do cara. Chutaram o joelho dele. O joelho operado. Voltou a andar de muleta. Olha aqui, o Nilton Roberto falou, senhor Mano, o Boca foi eliminado porque o Flamengo não pode ser. O Boca foi eliminado quando? Daquele jogo do Foi durante a competição. Não, foi durante a competição. Foi afastado da competição. Sim, durante a competição. Durante a competição. Ele não foi punido, na seguinte não pode jogar. Ou, quando se classificar, estará fora. Entendeu? Se fosse numa final aquilo, o Boca seria punido para outra competição? Se fosse aquilo que aconteceu lá contra o River Plate. Se fosse numa final, na competição. O que por mais que tenha sido absurdo, essas imagens aí que nós estamos presenciando, se isso não constar no regulamento que caberia a expulsão do Flamengo, qualquer atitude que seja próxima a isso agora será injustiça. Repito, por mais absurda que sejam essas cenas que nós estamos presenciando aí. Isso consta do Estatuto da Precisa ver na Sul-Americana. Então, precisa ver de fato. Tem um artigo da Sul-Americana. O que consta dentro do regulamento. Pelo que consta no regulamento, Pascoal, o Flamengo pode ser punido? Pode ser afastado da próxima Libertadores. Pode. Claro que pode, mas eu não acredito que seja. Porque é o Flamengo? Não, claro, por conta do passado. Você vai contando. Poxa, tem inúmeras situações como essa.
inúmeras situações. O Palmeiras e o Peñarol foram afastados Não, mas da próxima de novo, Libertadores? Pera um pouquinho. Se vale para um, vale para todo mundo. Pera um pouquinho. Entendeu? Pera um pouquinho. Nós estamos falando, uma coisa é briga dentro do campo, briga na arquibancada, violência, ônibus apedrejado. Isso que aconteceu, esse episódio de quarta-feira, ele não se restringe à briga de torcida. Houve uma invasão do estádio por milhares de pessoas, descontrole absoluto por parte das autoridades e do clube organizador em relação aos seus seguidores, aos seus torcedores, risco de vida para muita gente, superlotação do estádio, porque o cálculo é de 8 mil pessoas que entraram sem ingresso, então você pode imaginar o que poderia acontecer. Não se respeitou naturalmente, obviamente, não se respeitaram os lugares demarcados nos ingressos, mas então essa situação é um pouco diferente da situação do Palmeiras com o Peñarol. Aliás, um pouco não, é muito diferente. Para você, o Flamengo deveria ser punido? Sim. Que tipo de punição? Não, punição também acho que sim. Excluído da próxima competição. Como eu falei aqui, você acha que um dia tem que começar isso? Você não estava aqui quinta-feira, veja. Eu acho que o Flamengo tem de ser excluído da próxima Libertadores, das 2, 3, não sei quantas, como eu acho que o Boca deveria ter sido, por conta do que aconteceu no jogo com o River Plate, como eu acho que o Corinthians deveria ter sido, por conta do que aconteceu no jogo contra o River Plate. E como eu acho que a gente precisa começar a parar... O de Oruro não. Quem? O de Oruro nada. Oruro também. Eu acho que a gente precisa começar a parar de achar que só os outros países são violentos. Vocês viram que eu citei aqui o caso do Corinthians com o River Plate, time brasileiro. Citei o caso do Flamengo contra o Independente, time brasileiro. Corinthians contra o Oruro lá. Time brasileiro. Tolima. Né? Aí citamos aí agora River e Boca Juniors. Que a gente não lembra. Então, só que... Aqui também acontece. Só que aqui está acontecendo muito com clubes brasileiros. Agora ontem... Acontecendo muito com clubes brasileiros. Então, eu acho, só para responder a sua pergunta, eu acho que o Flamengo deveria ser excluído da competição, como qualquer outro time que... Durante quanto tempo? Eu acho que uma boa punição para isso aí, 3 anos fora da Libertadores. Eu vou dizer um negócio para você. Até aprender a se comportar, gente. Se não tem condição de controlar o seu torcedor, vai jogar em outro lugar. Vai jogar em Brasília. Em Brasília? Onde que em Brasília os caras brigam na porta do estádio, o torcedor tá chegando, os caras... A Brasília, o policiamento não é preparado para isso. Cariacica, Manaus, onde quiser. O vice-presidente do Flamengo ontem, no Fantástico, numa entrevista, ele mesmo falou isso. A gente vai ter que começar a pensar em jogar em outro lugar. Porque a gente não consegue controlar isso essas aqui. Imagens aí estão rodando no mundo, até porque o jogo foi no Maracanã, que é um estádio conhecido no mundo todo. Ícone mundial. Foi com o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, que é um clube conhecido no mundo inteiro. Só fazer uma perguntinha para o senhor. Na Copa do Mundo, os caras do Chile invadiram por onde? Por esse portão aí. Olha aqui, ontem... A torcida do Chile não teve invasão no Maracanã? Dentro da área da imprensa. Invadiram porque era aí. É nesse portão aí. Não importa, Pascoal. Ontem a diretoria... Você sabe onde é que é? Por que não faz? Por que não faz? Todos os portões você sabe onde é que é? Todos os portões foram arrebentados. Se você sabe onde é que é, por que o policiamento não dá uma atenção melhor? Falhou o policiamento. Não. Falhou o policiamento. E o Flamengo avisou a polícia. E Flamengo avisou. Falhou o policiamento. Mas é um fato. Escuta, é fato. O Flamengo avisou a polícia. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, deu uma entrevista, já não sei aqui canal, vi aí, e ele usou a seguinte frase: a torcida do Flamengo, a nação rubro-negro está acima do bem e do mal. Não está. Ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém está. Isso aí é uma invasão que foi planejada e programada por torcidas uniformizadas do Flamengo, que tem, inclusive, um pedaço do programa de sócio-torcedor que a contempla. É isso aqui que eu quero falar. Tá? Então, vamos parar de passar a mão na cabeça de clube, porque essas torcidas, quando acontece em qualquer evento com torcida, mas é uma minoria, mas não é a torcida toda, mas são baderneiros, mas são as organizadas. As organizadas no Brasil e em muitos lugares do mundo vivem penduradas nos clubes. Os clubes sustentam essas torcidas uniformizadas. Os dirigentes dos clubes têm uma simbiose monstruosa com as torcidas organizadas, porque delas dependem para se eleger,
delas dependem para existir. Então vamos parar de tirar a responsabilidade dos clubes. Eu já falei e vou repetir aqui 1 milhão de vezes, quanto for preciso. Enquanto não se punir clube pelo comportamento do seu torcedor, mas não é todo mundo, né? Não importa, é torcedor. É parte da torcida. Enquanto não se punir clube, isso não acaba. Ô, Cassino, o organizador do evento é o responsável. Mas é só um adendo. Olha aqui, mas o Flamengo avisou a polícia. Avisou quem? Avisou que a gente lá. Olha, gente, solicitou o policiamento E não tinha, e não tinha efetivo. Calma. Pera, vamos Eu concordo com tudo que você falou. Tudo que você falou é perfeito. Então, perfeito. pronto, é perfeito. O Flamengo, no dia 7 de dezembro, mandou um ofício para o JEP, para a polícia, para o Maracanã, para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e para mais uma. Eram 5. Dizendo o quê? Alertando que o jogo era um jogo de final, diferente, que precisava de policiamento, de reforço. E tinha. Flamengo, não sei. Então, Eu sei, ouviu. Ô, senhor Mano, do mesmo jeito que você ouviu a direção do Flamengo dizer isso, eu ouvi a Polícia Militar dizendo, é claro que esse jogo foi tratado como um jogo de 60 mil pessoas. Sim, então havia 600 Tá um erro que não se consegue controlar uma determinada torcida. Tá um erro que o Flamengo não consegue organizar uma venda de ingressos. Não consegue organizar uma venda de ingresso, bicho. Um clube do tamanho do Flamengo. Eu citei aqui quinta-feira. O Corinthians faz 10 anos que joga por uma porcaria de um estádio para 30 mil pessoas, que foi o Pacaembu, durante anos, até construir o seu estádio. O Pacaembu não é uma porcaria. Não, tô falando, gente, eu tô exagerando. É um estádio pequeno, modesto, no meio centro da cidade. E não teve confusão. E a torcida do Corinthians, que é tão grande quanto a do Flamengo. Mas, Flavinho, é a torcida do Corinthians que tem tanto marginal quanto a confusão foi de quem Flamengo. não tinha ingresso, Eu Flavinho, sei, esse é o problema. eu sei, mas por que o Corinthians consegue fazer um controle Flavinho, e o Flamengo aí não? entra naquela parte geográfica que a gente estava abordando semana passada. O Maracanã é um estádio vulnerável. E o Pacaembu também o setor norte do Maracanã, então vai jogar em outro lugar, vai jogar em Marte. Se não tem, se você não consegue controlar o seu público, o seu povo, a sua nação rubro-negra, que está acima do bem e do mal, vai jogar em outro lugar. Olha. Se o estádio é vulnerável, vai jogar dentro do presídio. Agora, porque Mas, Flavinho, como é que o clube controla o imbecil, cara? Como é que o clube controla o cara que sai armado de casa? É a polícia. Não é assim, vire-se não. É assim, a polícia precisamos contratar o Cristiano Ronaldo. Vai pagar que jeito? Vire-se. É outra coisa. Não é assim, pô. É outra coisa. Não é assim. Vire-se. Civilize as pessoas. O Flamengo fez o que pôde. O poder público não conseguiu controlar. Ofício, isso é fazer o que pôde? Exatamente. É fazer o que pôde. Ué, você quer que o Flamengo pode vendeu os ingressos pela internet de maneira civilizada. A polícia diz que a troca dos ingressos é que foi problemática. Talvez aí o Flamengo tenha falhado. Seguramente. Ajudou a atrapalhar, a criar todo esse problema. Mas o problema maior de quem foi dar segurança ao evento. Agora, muito maior do que isso, muito mais preocupante do que isso, é que esse é um país que a educação está em frangalhos. Ninguém liga para ela. E a culpa não é do clube. O professor não recebe. Quando recebe um salário de fome, é maltratado por alunos, e é espancado por alunos e nada acontece. Aí gera esse gente na rua. Enquanto a gente não investir, a gente está tentando curar aqui dor de dente com analgésico. Não é isso? Não é desse jeito que se faz. Enquanto não houver um investimento pesado em educação, como foi feito no Chile, como foi feito na Coreia do Sul, não vai ter jeito. Não vai ter polícia, não vai ter clube que vai conseguir dar jeito nisso daí. Não vai ter. Não vai ter. Os professores precisam ser bem remunerados, precisam ser protegidos, precisam ser venerados, respeitados. E nesse país ninguém faz isso. Eu concordo plenamente. Um país que não investe em educação, você não pode esperar outra coisa. Agora, precisa investir também. Precisa investir tem mais. que fazer o quê? Contratar a polícia, aumentar presídio. Mas, tem que mas fazer, precisa investir também em segurança pública, né? A população não pode ficar à mercê disso aí que está vendo. Isso aí, essas imagens aí. E a gente vê coisas acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, enfim, uma violência gratuita, uma violência desenfreada. Tá certo? Eu não sou contrário sequer a excluir o país da Libertadores. Eu não sou sequer contrário a excluir o país como um todo. O Flamengo, fez o Flamengo ontem emitiu uma nota aí, e isso aí vai ter muito mais consequências daqui para frente. E é sempre bom também lembrar que em dezembro do ano que vem o Flamengo tem eleição, né?
Então a gente sabe como é que é a eleição em Flamengo, em Corinthians, em Palmeiras, em Vasco, em São Paulo, em time grande, tudo acontece. Mas olha aqui, um notificado com uma nota que o Flamengo emitiu ontem, está até no site, aí você pode acessar foxsports.com.br. O Clube de Regatas do Flamengo, mais uma vez após os incidentes da última quarta-feira, vem a público prestar esclarecimentos e comunicar ao seu torcedor que se viu consternado com todas as ocorrências e lamenta profundamente o constrangimento e os atos de violência que todos os torcedores e profissionais presentes no Maracanã possam ter sofrido. O Flamengo, como o clube mais popular do Brasil, segue trabalhando para que esses incidentes não se repitam, muito embora parte dos transtornos tenha sido causado por torcedores sem ingresso. O clube, aí vem o negócio aí, Flavinho, presta atenção. Tô prestando. O clube optou por encerrar o plano de sócio-torcedor corporativo por entender que as organizações filiadas infringiram o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público e os termos de serviços do contrato com o clube. Vale ressaltar que os ingressos referentes ao plano jamais foram doados e sempre foram vendidos com os preços divulgados em nossos canais oficiais. Em relação às supostas atividades criminosas de algumas dessas organizações, o Flamengo está inteiro à disposição do poder público para auxiliar no esclarecimento das mesmas. Por fim, o Flamengo reconhece que desde o recrudescimento da violência nos estádios, as autoridades policiais no estado do Rio de Janeiro têm atuado da melhor maneira possível, apesar de terem que conviver com situações adversas. O Flamengo, como sempre, estará à disposição, blá, 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 blá. Ou seja, o Flamengo rompeu com as torcidas organizadas. Esse plano era um plano ligado às torcidas especialmente organizadas. aqui no Rio de Janeiro, a polícia tem feito um trabalho intensivo prendendo dirigentes e prendendo torcedores de algumas facções de torcida. Esse projeto, esse sócio torcedor corporativo era para as organizadas. Isso, mas o Flamengo não estava envolvido nisso aí. E o Flamengo saindo também, tirando Como não estava envolvido nisso aí? O Flamengo tem um plano de sócio-torcedor corporativo para a torcida organizada. Então, esse é um grande... Eu acho que o presidente do Flamengo... O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, a quem eu gosto demais, a quem eu tenho o maior respeito, a admiração pelo trabalho que está fazendo, eu não sabia disso. Esses caras das organizadas, eles pagam. Tem gente que paga 70, 90, 120, pelo plano de sócio-torcedor. Tá? Tem vários preços. Dependendo do preço que você paga, você pode comprar 1, 2, 3, 4 ingressos. Ou você tem direito a apenas um, ou a 4. O torcedor organizado, esse que tem desse sócio corporativo, ele paga por mês R$10. Não mais do que R$10. E pode comprar? E pode comprar. Ele vai pagar o preço de qualquer outro paga. O preço cheio do ingresso. Não, ele vai pagar o preço... Ou seja, se ele for vinculado a uma torcida organizada, ele tem o direito de pagar 10 contos por mês. Não, exatamente. Não o ingresso, a mensalidade do plano. Pior do que isso. Quando o Flamengo bota a venda os ingressos, esses caras são os primeiros a serem contemplados. Então, o cara que paga 150, 200 pau por mês, ele fica na fila esperando esses caras comprarem. Quando o cara que paga mais tem que ter a prioridade de comprar. Não são setores então diferentes? Vai dizer não, que o clube... você pode comprar aonde você quiser. Você paga uma mensalidade. Mas o setor, senhor Maria, por exemplo, na Arena Corinthians também tem o plano reservado para eles. Então, mas é o setor norte. Exato. Como na Arena Como Corinthians acontece também. no Corinthians. Mas no Corinthians, senhor Mani, por exemplo, existe um plano que é das torcidas, que é chamado Minha Torcida. Tem aquele Minha Vida, Minha História, Meu Amor, que são para outros setores do estádio. O Minha Torcida é somente para o setor norte. Ou seja, para organizado. Que é onde a polícia, inclusive, fez ali um setor específico e proíbe o clube, inclusive, de deixar as torcidas estarem em outros setores, que é para justamente conseguir, talvez, ali domar as feras. Isso. E controlar melhor aquela situação. Então, as torcidas organizadas na Arena Corinthians, eles ficam somente no setor norte. No Maracanã... Tá, mas tudo bem, você pode ficar ali para facilitar, inclusive, o trabalho da polícia. O que você não pode fazer é dar privilégios para esse torcedor. Por que esse cara paga 10 pau o plano dele? Por que ele tem preferência de compra? E o cara que paga 200 não tem? É isso que a direção do Flamengo tem que responder. E eu estou esperando por essa resposta. Pode ser que eu seja enganado. Foi a informação que eu peguei. Presidente, por favor, entre em contato conosco, explique-se. Porque, de fato,
Isso, pra mim, é uma grande decepção. Uma grande decepção. O Meyer, tá aqui, o Meyer tá falando aqui, ô Pascoal. Quando ocorreu o episódio de São Januário, todos colocaram a culpa no Vasco e falavam que torcedores vascaínos isso, aquilo. Com o Flamengo, a culpa é do sistema? Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ele fala, brincadeira, hein? O problema... Não são torcedores, são vândalos. Isso, meu senhor. O senhor tem toda a razão. O problema verificado do jogo do Vasco com o Flamengo foi dentro do estádio. E aí também, Pascoal? Dentro do estádio. Dentro do estádio... Não, dentro das arquibancadas. Mas aí é dentro do estádio, é dentro dos portões para dentro do estádio. O Flávio, na arquibancada não teve nenhuma briga. Não, mas Pascoal, quando você fala a respeito de arquibancada ou dentro do estádio, é o mesmo local. Trata-se de parte interna do estádio. São situações diferentes. Não são, Pascoal. O torcedor do Flamengo não agrediu o torcedor do Independiente. Nem lá. Lá também, no Flamengo e Vasco, os torcedores do Flamengo estavam em São Januário. Lá foram agredidos. Não, lá teve briga de torcida, de facções. Facções de torcida. Os vascaínos, gente. Então, Era vascaíno com vascaíno. Exatamente. Vascaíno com vascaíno. E aí, o Só que não- foi? Não, aí não teve briga nenhuma. Os caras estavam invadindo o É estádio. invasão, Flávio, Isso é invasão. é do invasão. estádio. Mas, Pascoal, houve ali sim um assalto a um bar ali, tá certo? Inclusive aquele bar ali na parte interna do Isso é uma Maracanã. vergonha, mano. Isso é uma vergonha. É um problema. É uma vergonha. É um problema. Mas o dentro do cidadão tá estádio. achando que a gente tá contra o que o Flávio falou. A gente não tá contra o que o Flávio falou. O Flávio tá certo. Não é o sistema o culpado, só o culpado. A única coisa que eu disse aqui, o Flamengo avisou o policiamento. Só que tudo que o Flávio falou tá certo. Tem que ter punição ao Flamengo. Não só jogar com a barriga pra Também frente concordo e falar, não, com a isso. culpa não foi do Flamengo porque avisou, não. Um dos erros claro, foi esse. evidente. Você entendeu? É que o cidadão não tá É que achando que a gente não, que a gente tá defendendo a torcida do Flamengo. Não estamos defendendo a torcida Muito do Flamengo. pelo contrário. De forma alguma. Muito pelo contrário. O Flamengo, por exemplo, na minha opinião, deveria jogar toda a primeira fase da Libertadores ou toda a Libertadores longe do Rio de Janeiro e com portões fechados. Acabou. Ah, cai na segunda fase. Flamengo e River Plate, oitava de final. Vai jogar em Manaus, portão fechado. Sem um santo dentro do estádio. Aí eu quero ver como é que fica. Aí o que o Sormani disse, pega esse DVD, manda pra todos os times e falou, se acontecer isso aqui de novo, A punição é o essa. time tá eliminado. Você entendeu? E babau, acabou a história. Aí vamos ver esses caras, torcedor de Peñarol, de Flamengo, de Palmeiras, de Nacional de Medellín,